Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Já entramos este Daniel, capítulo 11, mas muitas ligações com eventos históricos do nosso perspectiva que já aconteceram historicamente, mas no dia de Daniel foi profecias para o futuro. Já falamos sobre isto, já falei muito sobre a prova melhor da Bíblia é profecia cumprida. Mas podemos maravilhar com a detalhe destes assuntos apresentados neste capítulo. Muitos que ainda não são cumpridos também, que pertencem ao fim do tempo, vou dizer. Realmente é a segunda vinda. Mas vou dizer, vamos entrar com o nosso ensinamento de hoje, falando muito sobre a figura Antíoco Epifânio. Realmente, muitos querem dizer que ele é anticristo. Mas não é. Mas em figura, em alguns aspectos, penso que é possível dizer isto, mas não é anticristo futuro. Simplesmente pode ser em figura. Mas também não em todas as partes. Vamos entrar, mas com poucos versículos hoje, peço desculpa. Mas este último meio deste Daniel capítulo 11, e vamos achar várias dicas sobre este anticristo que não pode combinar com Antíoco Epifânio, do respeito de cumprir estas profecias para o futuro. E fique comigo, por favor. Eu penso que a prova maior que este Antíoco Epifânio não é o anticristo é Jesus aqui na terra. Ele falou sobre esta abominação de desolação, Daniel capítulo 11, Mateus capítulo 24, ele deu referência a este evento como um evento futuro. Mas achamos também referências neste capítulo para o tempo do fim. Mas achamos neste capítulo também para tirar este sacrifício diário contínuo. Já falamos sobre isto nos nossos ensinamentos. Simplesmente quero te entender, Daniel capítulo 9, grande profecia, sobre esta aliança feita no meio de cada semana, sacrifício contínua, tirada. Então, há dicas neste capítulo que ligam estes eventos com o fim do tempo, mas também são eventos históricos. Acabamos a nossa última vez, mas vamos abrir as nossas Bíblias. Acabamos a nossa última vez, Daniel capítulo 11, versículo 16 e 17. Vou ler estes novamente, também com o versículo 18 e 19. Mas simplesmente vou ler novamente porque é complicado algumas vezes, achando, mas qual é a profecia? Quero te lembrar também, mas Isaías 61, versículo 1 e 2. Jesus citou muito daquela passagem quando ele iniciou o ministério público dele. Mas ele fechou o livro antes de ler aquela parte sobre o dia de vingança do Senhor. Mas achamos Gênesis capítulo 3, profecia, Deus falando com Adão e Eva, mas este semente da mulher,
o semente do serpente. Mas as duas vindas de Jesus Cristo mencionaram no mesmo versículo. Então, simplesmente é necessário manejar bem a palavra de Deus. Vou dizer, eu não posso mudar a história nem a palavra para tentar combinar com o meu entendimento fraco das Escrituras. É necessário saber o que está a dizer a Bíblia. Mas por dizer isto, mas eu posso criar qualquer doutrina. Vamos imaginar, batismo de bebê. Eu posso defender isto como Escritura, mas não segundo a verdade. Então, quando a Bíblia está a apresentar coisa complicada, não posso mudar aquela palavra. Já falamos muito sobre isto. Muitos falsificadores da palavra. Vamos ficar com a palavra. Com humildade, reconhecendo a nossa fraqueza, mas vamos examinar o que está a dizer esta palavra para crescer em Cristo. Então, Daniel capítulo 11, vou começar este versículo 16. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Mas falamos a nossa última vez. Também aqueles que querem dizer Antíoco Epifânio é anticristo, vão dizer, mas este versículo não está a dar referência a ele. Mas como eu li do meu professor, pode ser em figura, a Bíblia está a apresentar, ou possivelmente pode ser tempo futuro profetizado sobre anticristo. Por quê? Porque está a dizer, esta última parte, está a falar sobre, penso que historicamente, Antíoco Grande, este terceiro, mas ele não entrou terra gloriosa e por sua mão haverá destruição. Não foi grande batalha dele contra o povo, os judeus. Já falamos sobre isto. A nossa última lição no fim. Mas parece, eu sei, o meu professor entrou na explicação possível. Quando há guerra, pode ser outro país perto, vai ser derrubado um pouco ou destruído um pouco para exaltar. É uma explicação possível, mas o que ele disse depois, mas há possibilidades melhores do que esta possibilidade. Dizer, mas pode ser Antíoco Epifânio 4, pode ser profecia sobre ele do Espírito Santo, ou no futuro, eu penso que ele conclui, é melhor ligar este como fim. Terra gloriosa. Antíoco III não teve problema com os judeus. Cuidado então. Mas, Marco, mas alguns historiadores vão tentar, é Antíoco III, mas Antíoco III é claro, mais claro, com versículo 17, mas não no início. Fique comigo, vamos ler novamente. Hein? Já limos versículo 16. 17 diz: E dirigirá o seu rosto para ver com a potência de todo o seu reino e com os reinos que são os judeus aqui. Deus falando com Daniel, assim ele fará. Então, mas não achamos Antíoco Grande batalhando com os judeus. Eles receberam, eles jubilaram um pouco quando ele derrubou este Ptolomeu IV, porque Israel estava abaixo de tributo de Egito, deste Império Ptolomaico. Eles receberam ele, mas então simplesmente paciência. Este versículo 16 e a primeira parte do versículo 17 não parecem que combinam com Antíoco Grande, este terceiro. Mas no fim do versículo 17, desculpe, e lhe dará
uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Então, falamos sobre isso na nossa última lição também. Este Antíoco Grande, terceiro, ele deu, penso que foi a filha dele, Cleopatra I, para casar com este Ptolomeu. Este 4, por isso, sim, eu penso que 4, por isso 5. Marco, fraco, vou ler a minha nota. Desculpe. Para Ptolomeu 5, ou quinto. Ok. Peço desculpa. Complicado estes assuntos. É razão eu escrevi estes nomes. Vai dar-nos orientação com estes ensinamentos. Marco, tu és fraco. Sim, vou confessar, estas coisas são complicadas. Não somente de entender a história, eu não sou historiador, mas também ligando com profecia futuro. É muito necessário ser ligado com a palavra de Deus. Mas este casamento é mais fácil, é claro. Mas esta outra parte, 16, também primeira parte de 17, parece-me ser outra pessoa. Por isso é profecia, como mencionei, Isaías 61, Gênesis capítulo 3. Por isso é profecia colocado no meio normalmente todos desses eventos para Daniel foram futuros. Mas por isso é uma coisa futuro, outra coisa mais futuro, no mesmo versículo. Parece como isto. Mas a palavra de Deus é o que é importante. Não posso tocar esta palavra, nem posso criar história sobre este Antíoco Grande, para dizer mais, ele derrubou os judeus, mas entrando no terra gloriosa, como isto não é o que é dito, mas então, simplesmente fique comigo, vamos considerar isto, mas vou continuar, versículo 18. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitos, vou falar sobre isto, mas foram às outras regiões. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Então, 19, virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Ok, então, mas realmente o que está a acontecer aqui? Mas vamos tentar versículo 20 para tentar achar o fim deste Antíoco Grande. Mas lembra-te, eu mencionei, Roma, nesta altura, estava em grande aliança com o Egito, mas tentando impedir, ou vou dizer, proteger Egito. Então, no fim, este Antíoco, ele fez tentativa dele tentando criar tratado com aquele lugar, aquele império. Mas no fim ele saiu para entrar batalha num outro lugar que neste versículo 18 é chamado Ilhas, mas pode ser outras cidades costais. Vou ler a minha nota do respeito de 18. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitos, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Mas o que está a acontecer? Este Antíoco III Grande, ele foi à Grécia para tentar invadir, Grécia, por ser cerca de 192 AC, ele foi lá. Mas para lutar com Grécia, por ser outras ilhas
e cidades costais naquela região. Mas o príncipe que fará cessar o seu opróbrio, o príncipe que fez cessar o seu opróbrio contra ele foi um homem chamado Lúcio Cornélio Cipião Asiático, ok? Mas ele foi romano que estava a lidar os exércitos contra este Antíoco III e exército dele, mas foi uma batalha 190 AC num lugar chamado Magnésia. Parece combinar bem com este, porque este Antíoco III dando filha dele para Ptolomeu, mas então, no fim, não tendo sucesso, ele foi a outro lugar. Liga com a história. Ok, mas também designou, também liga com a história para identificar esta pessoa como Antíoco III. Este designou, virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. Ele foi derrubado deste asiático, este Cipião asiático, e depois então ele voltou à sua própria terra, por ser para Antioquia de Síria. Então, ele foi derrubado. Também mencionei isto na nossa última vez. Ele recebeu impostos para pagar o preço da guerra de Roma, para assistir a eles com os gastos que foram feitos. Então, o que aconteceu? Eu escrevi isto na minha nota. Antíoco III recuou para a fortaleza dele. Antíoco de Síria foi forçado de Roma num tratado para pagar os custos da guerra que acabaram por conduzir à sua morte quando foi assassinado pelo seu próprio povo porque ele foi estimado como roubador. Ok. Daniel capítulo 11, vamos voltar. Eu quero ler versículo 20 e 21. E vamos falar muito sobre estes. E em seu lugar se levantará quem fará passar arrecadador pela glória do reino. Mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Ok. Então, achamos dois homens diferentes, mas diferentes segundo a explicação histórica, e quase diferentes, vou dizer, segundo a explicação, para nós, a explicação futuro. Vamos examinar isto um pouco. Antes de entrar estes versículos, eu quero ler uma citação de regra que liga com o versículo 21, que vai ajudar-nos com orientação destes versículos. Fique comigo. Regra diz, historicamente, estes versículos falam de um homem de nome Antíoco Epifânio, que foi envolvido em guerras descritas nestes versículos desde o ano 168 AC até a sua morte em 164 AC. É notável porque sacrificou um porco sobre o altar do templo judaico durante um período intenso de perseguição contra os judeus. Este homem espelha o anticristo de muitas formas que um largo número de estudiosos que tentam dizer que ele é o anticristo mesmo. De facto,
existem bastantes diferenças entre os dois no respeito de cronologia e detalhes que mostram que os dois homens são diferentes. Mas eu dei a minha ideia sobre as provas melhores, que este Antíoco Epifânio não é anticristo. Esta abominação de desolação é... mas Marco, mas ainda não chegamos, mas vamos ler em frente este Daniel capítulo 11, versículo 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanará o santuário e a fortaleza e tirará o sacrifício contínuo, eu mencionei isto, sacrifício diário, e estabelecendo abominação desoladora, mandando louvar falso. Então, mas este 31 liga com a passagem que estamos a entrar. Eu vou tentar mostrar a perspectiva destes, que dizem que é Antíoco IV Epifânio, mas vou tentar mostrar em breve a perspectiva deles. Então vamos voltar para falar com detalhe, mas esta passagem 31 é ligada com isto. E esta abominação de desolação, Jesus falou sobre que está no futuro, mas também vai achar dicas do respeito deste tempo do fim, tempo determinado, nesta passagem também. Rega está a dizer isto, mas não dando exemplos. Eu estou a dar-te alguns exemplos. Simplesmente quero te entender. É bom. Ou não é bom. Mas é possível. É possível dizer algumas destas coisas parecem ser ligadas com Antíoco IV. Mas outras coisas não. Não é possível doutrinalmente dizer que elas ligam com ele. Então, vamos examinar isto um pouco. Mas, em primeiro lugar, versículo 20 diz: em seu lugar se levantará quem fará passar arrecadador pela glória do reino. Mas a Bíblia King James, quero ler esta referência também. Então se levantará em seu lugar levantador de impostos na glória do reino. Ok, mas eu penso que isso é pouco chave. Isso é pouco mais do que... mas falando do respeito do futuro, é um pouco mais do que imposto para os judeus. Lembra-te, quando Cristo veio, primeira vez, vamos entrar com isto, mas foi imposto para toda a terra. Ok, mas, então vou dizer, mas quem é este que se levantará segundo a perspectiva daqueles que ensinam que Antíoco IV é anticristo? Mas eles querem dizer, aquele que levantou impostos foi este Seleuco IV, este Filópator, filho dele. Ele teve estes Seleuco IV também, Antíoco IV, foram filhos de Antíoco III. Então, eles querem dizer, aquele que mandou impostos foi Seleuco. Mas, vou ler a minha nota. Este é o filho de Antíoco III, Seleuco IV, Filópator. Isto era para pagar a dívida das guerras do seu pai. Lembra-te, ele morreu com dádivas para Roma, por causa de atacar Grécia, aquela região. Mas já falamos sobre isto. Mas foi morto do chefe cobrador de impostos, Eliodoro. Mas ele matou este filho, que mandou estes impostos no lugar dele. Mas
entrou este Antíoco IV para reinar. Vou dizer, Epifânio, eu mencionei isto, significa Deus manifestado. Era Esau, o Deus, para ser glorificado. Vou dizer, foi alguns, desculpa, Deus manifestado por este Esau, alguns queriam dizer que ele foi anticristo. Ok, mas ele é uma figura histórica, mas da profecia futuro. É a minha posição. Mas outros não dizem isto. Outros dizem que ele é anticristo. Então, quero examinar um pouco o perspectivo histórico deles, que vou dizer é perspectiva errada. Como eu disse, algumas coisas podem combinar, mas não é possível dizer ele é anticristo a besta que há de chegar. Então, mas levantou impostos, já limos isto. Então, eles querem dizer, mas é uma mostra, isso é, vamos examinar isto mais ligado com 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Anticristo. Mas é para o futuro lá. Mas ele levantou impostos, foi homem vil. Vamos ler Daniel capítulo 11, versículo 21. Depois se levantará em seu lugar o homem vil. Então, este Seleuco IV estava a mandar impostos. Ele foi morto. No lugar dele entrou Antíoco IV. Eles querem dizer que ele é este homem vil, descrito aqui em versículo 21. De fato, naquela altura, Antíoco Epifânio, mas outros queriam dizer Epimanes, descrevendo este, que significa louco, no lugar de Deus manifestado, eles querem dizer louco. Parece ele foi rei pouco fraco. Então, mas este 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará reino com engano, pode ser como alguns reis de Pérgamo. Ele pode ser pouco fraco, mas este Síria fraco por ser controlado mais de Roma nesta altura. Então, mas com esta fraqueza, por ser ele usou influência de, não vou dizer engano, mas tentando criar amizades para entrar como rei, para ser reconhecido naquela altura. Mas então, versículo 22, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e será quebrantado, como também o príncipe da aliança. Mas então, isso parece ser outra aliança que ele fez. Historiadores, novamente, eu vou entrar com mais detalhe com estes versículos, mas historiadores querem dizer ele fez tratado com o Egito, ou pode ser com os judeus e sumo sacerdote chamado Unias. Ok, isso é segundo perspectiva que quer dizer ele foi este anticristo, mas vou dizer ele está a tentar explicar esta escritura na luz do que ele fez naquela altura. E eles não concordam completamente com isto. E vou dizer algumas destas coisas, não são fáceis. Ok. Mas versículo 23, vamos continuar em breve. E depois do concerto com ele, usará de engano. Mas este concerto também pode ser outro, como aliança, ou pode ser como equipa, criando
cooperando junto, pode ser como destes reis de Pérgamo, ou pode ser como Egito, mas e depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouco gente. Então, como fraco, mas com mais pessoas, ou com mais força por ter concerto. Então, vamos ler versículo 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repetirá entre elas a presa e os despojos e os bens e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então, mas versículo 23, pouca gente, mas com concerto, parece em 24 ele ganha mais força. E com este mais força, ele está vencer ou derrubar inimigos ou ganhar aquela região mais do que os pais antes dele. Mas por chegar a versículo 25, e suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, que não foi feito pelo menos naquela altura, naquele lugar, diretamente contra ele, parece na terra dele, parece isto. Suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, como um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra, mas isto é Ptolomeu VI. Então, desculpe, e o rei do sul se envolverá em guerra, versículo 25, com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinará projetos contra ele. Ele é derrubado, este rei do sul, este Ptolomeu VI, versículo 26. E os que comeram os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Ok, então, mas versículo 27. Também estes dois reis terão o coração atentando para fazer o mal. O que aconteceu? Ele derrubou este Antíoco IV, Epifânio, ele derrubou este Ptolomeu VI, mas colocou o irmão dele como rei daquela sul, daquela Egito, depois no lugar de Ptolomeu VI. Então foi como o reino do irmão, mas parece antes disto, Ptolomeu VI e irmão foram pouco inimigos, mas eles tornaram-se unidos por chegar aqui, penso que é 27. Também estes dois reis terão o coração atentado para fazer o mal, e há uma mesma mesa, farão a mentira. É possível Ptolomeu VI com Antíoco IV, mas também é possível estes ambos, Ptolomeu VI também o irmão dele. Eu não sei exatamente, mas estou a tentar combinar estes eventos históricos com estes versículos aqui, simplesmente para mostrar o perspectivo daqueles que na verdade querem reivindicar Antíoco IV Epifânio é anticristo. Ok. Vou ler o versículo 27 novamente. Também estes dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado.
o fim ligado com o fim do tempo, últimos dias também, este tempo determinado, mas vou deixar aquela frase, vamos achar mais nesta passagem. E vamos entrar com mais detalhe. Mas, versículo 28, depois desta conferência, mas então tornará para a sua terra com muitos bens. Este é Antíoco IV, Epifânio, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Mas é mais ligado com Israel, é um pouco interessante novamente, porque mas ele foi contra Israel 2 tempos, vou mostrar a ti, mas simplesmente parece um pouco estranho para entrar este povo judaico, também esta Santa Aliança, penso que é ligado com a aliança que Deus fez com Israel, mas também com o serviço do templo. Mas por ser ligado também com a aliança que ele vai fazer no fim do tempo, mas ligado com o templo. Mas este versículo 28, então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Mas eu escrevi esta nota. Ptolomeu VI juntou com o irmão dele para atacar Antíoco IV, este versículo 27. Aqui, historicamente, Antíoco IV voltou à Síria, mas batalhou os judeus jubilantes no caminho. Mas o que ele fez? Ele matou 40.000 delas e ele levou prata do templo. Ok, mas guarda este, porque vamos considerar mais. Mas, versículo 29, no tempo determinado, elas querem dizer, mas é ligado com o fim daquela batalha. Mas pode ser, mas este tempo determinado é ligado com o fim do versículo 27, no versículo 27. Então, 29. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mais uma vez, mas não será na última vez como foi na primeira, porque ele venceu a primeira vez. Versículo 30. Porque virá contra ele navios de Quitam. Este Quitam é ligado com a Fonícia. Eles foram grandes marinheiros de Tire e Sidom. Mas esta expressão tornar mais tarde para referir a qualquer marinheiros. E então eles vão ligar este com os marinheiros de Roma chegando para defender o Egito aqui. Que não aconteceu na primeira vez em que ele foi contra o Egito. 30 novamente. Porque virá contra ele navios de Quitim, que lhe causará tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança, novamente, judeus, e fará o que lhe aprovar, voltará e atenderá aos que tiveram abandonado a sua aliança. Mas ele vai ficar com alguns judeus, parece como isto. E vou deixar isto, mas simplesmente nesta volta, ele vai atacar os judeus novamente, mas parece com acordo de alguns judeus. E eu vou dizer, ainda não entramos na aplicação futura destes assuntos, mas no tempo de Anticristo, eu já mencionei isto na última lição, ele vai ser junto com vários judeus, contra outros judeus. Este remanescente fiel que não recebam sinal da besta, que não vão louvar este anticristo. E é como Sadraque, Misaque e Abednego, em Daniel capítulo 3, que já limos. Ok. Mas,
31. E braços serão colocados sobre ele, e profanará o santuário e a fortaleza, e tirará o sacrifício contínuo. O que acontece? Daniel capítulo 9, como anticristo, estabelecendo a abominação desoladora no meio da tribulação. Parece ligado exatamente com aquela altura. Então, mas isso é este evento referido direito que diz ele ofereceu porco no templo dos judeus. Sim, entendo isto. Mas eu penso que é muito difícil combinar este com o anticristo, mas achando algumas destas expressões nas escrituras. Então, versículo 32. E aos violadores da aliança... E aos violadores da aliança ele com lições perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Isso é também alguns judeus infiéis vai ser ligado com ele. Ele vai falar contra eles, os judeus, mas alguns não vão ser enganados dele. Estas lições ele vai perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus vai resistir. Vou ler a minha nota, simplesmente vou voltar, quero entrar com mais detalhe estes versículos, mas estou tentando dar a perspectiva deles. Peço desculpa, eu sei, é complicado ligar isto com tudo o que estou a dizer. Eu preciso de aprender melhor história para falar com mais detalhe, mas estou a dar-te esboço da crença deles, do perspectivo deles. Então, eu escrevi mudança de algumas leis judaicas, mas alguns, os macabeus, historicamente, não concordaram e resistiram. Mas há mais detalhes sobre estes macabeus nos livros apócrifos, primeiro e segundo Macabeu. Mas não foram estimados como canon dos tradutores vou dizer, por exemplo, da versão autorizada. Eles traduziram aqueles livros, mas não incluíram na canon do Velho Testamento nem o Novo Testamento. Ok. Então, vamos considerar estas profecias de um outro perspectivo profético. Espero que vai ser melhor desta forma. Daniel capítulo 11, vamos voltar ao versículo 20. Vou ler novamente. Então estou a ler Bíblia King James, então se levantará em seu lugar levantador de impostos da glória do reino. Mas eu estou a dar referência por escrever na tua nota, Lucas capítulo 2, versículo 1, foi ordem, decreto que todo mundo se alistasse. Mas isso é ACF, mas Bíblia King James, todo mundo fosse tributado. Não foi somente censo. Foi dinheiro ligado. Eles foram ligados para pagar tributo. E também vou dizer, o mundo, hoje no nosso dia, tem ligações econômicas. No tempo de dar este ensinamento, este Hormuz é fechado de uma guerra entre Estados Unidos e Israel e Irã. Também está fraqueza de óleo. Está a prejudicar a economia do mundo inteiro, quase o mundo inteiro. Este mundo é muito ligado agora. Mas como é possível reservar isto mais de uma maneira? Vai ser impostar, por exemplo, criar impostos para todo o mundo. Imposto global, ligado com a primeira vinda, ligado também com a segunda vinda. Então, mostra o contexto deste... no caso deste homem que está a aparecer aqui, parece pode combinar com o anticristo no futuro deste respeito de imposto.
ainda não entramos em imposto global. Todos os países do mundo unidos, está a ver? Ok, mas é decreto de César Augusto, Lucas capítulo 2, de Roma. E vou dizer novamente, Roma criando este imposto, mas quem vai criar, segundo os nossos estudos, no tempo futuro, é Roma revivido. Vai para aqueles 10 dedos, aqueles 10 que vão passar 1 hora de tempo com o anticristo. Já falamos sobre este grupo, estes 10 reis, mas como reis, a Bíblia diz, no tempo do fim, no nosso ensinamento sobre o livro de Apocalipse, pode ler. Mas, como já falamos muitas vezes, um imposto global que aconteceu antes da primeira vinda vai ser repetida antes da segunda vinda. Versículo 20, novamente. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, isso sem ira e sem batalha. Ok, então, mas como posso reconhecer quem é este que na Bíblia diz, mas em poucos dias? Mas quais são estes poucos dias? Eu penso que este que vai mandar impostos, segundo Roma, revivado, mas vai ser este anticristo, mas lembra-te, antes de tornar a besta, ele é o filho, não filho da perdição, ele é homem do pecado. Homem que entra, falando paz com a boca, criando impostos para todo o mundo. Mas uma aliança, também aliança feita com judeus. Então parece este homem de versículo 20 é ligado com o homem do pecado. Mas lembra-te, poucos dias, lembra-te o que acontece? Ele tem ferido mortal. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Fala sobre isto. Eu não vou ler novamente, já falamos várias vezes, pode ler. Mas ele entra como homem do pecado, é morto, ressuscita como filho da perdição, tirando sacrifício diário, ligado como o fim do templo, mas entrando no templo, abominação de desolação. Falaram de Cristo. Então, este filho da perdição vai passar 3 anos e meio, mas a segunda vinda depois. Simplesmente, estes poucos dias de versículo 20, então, seria o primeiro 3 anos e meio, quando ele está aqui na terra. Versículo 21. A Bíblia diz, depois se levantará em seu lugar um homem vil. Mas, novamente, este combina com o fio da perdição, segundo Tessalonicenses 2, versículo 3. Homem do pecado, fio da perdição. Já lemos várias vezes, estou a dar-te referência por ler. Mas, o meu professor diz isto, eu escrevi exatamente o que ele disse, porque ainda não ganhei bom entendimento disto. Mas, ele disse, é ressuscitado como fio da perdição, uma figura religiosa, como o espírito de Judas Iscariotes e a alma do diabo. Mas ele usa referências para fio da perdição para dizer o espírito de Judas Iscariotes, mas também ele deu referência a Apocalipse 3, versículo 2 e 4 para dizer a alma do diabo. E vou dizer, vou contemplar como Maria, quando Jesus disse, não sabia que eu devo ficar preocupado com o negócio do meu pai. Maria não entendia, nem José naquela altura. Mas a Bíblia diz, Maria ponderou aquelas coisas no seu coração. Eu vou fazer o mesmo com este pensamento. Mas ele disse, o espírito de Judas Iscariotes, a alma do diabo. Ok, amém. Mas também esta palavra vil. Um homem vil é apresentado aqui Daniel, capítulo
capítulo 11, versículo 21, simplesmente quero dar-te algumas referências, mas, novamente, na Bíblia King James, porque a ligação é perdida na versão ACF. Vamos ler Juízes 19, versículo 24. Juízes 19, versículo 24. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele vos tirarei fora. Mas isso é Jebus, penso que cidade de Jebus, estes israelitas que estavam a cair em idolatria, mas Gibeah. E, eles, homens estavam a cercar ao redor da casa deste homem como hóspede, penso que de Jebus. Então, ele foi hospedado lá e homens chegaram lá querendo abusar daquela hóspede. Aquele homem como homem, hein? Cuidado. Mas este versículo 24, eis que a minha filha virgem e a concubina dela vos tirarei fora, humilhai-as a elas, pronto para dar famílias delas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, este homem não faças esta loucura. Ok, mas como este homem não faça esta loucura. Mas, segundo a Bíblia King James está a dizer, mas não faças tamanha vileza. Homem vil, vileza. Ok? Ligado com perversão sexual. Vamos ler também Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, e vou ler versículo 26, a Bíblia diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames. Isso é homem com homem. Mas a Bíblia King James diz: Deus os entregou às afeições vis. Então, mas vamos ler Lucas capítulo 17. Hein? Lucas capítulo 17, e vou ler versículo 28 a 30. A Bíblia diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, está a ver? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, planteavam, edificavam. Homossexualidade também vou dizer. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu, segunda vinda, figura da segunda vinda. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, por dizer homem vil, mas ele vai ser este fio de perdição, terrível, feroz, contra os judeus, perseguindo, matando como sacrifício no templo, mas possivelmente homossexual também. Mas estas ligações não são achadas na ACF, simplesmente estou a mostrar a ti. Possibilidade. Parece possível também, como a maneira de homens deste mundo. O diabo está a vencer, mas vamos ficar firmes procurando entender melhor estes assuntos proféticos para a honra e glória do nosso Deus. Ele há de voltar. E por isso não vamos ganhar entendimento completo, perfeito, mas podemos procurar isto. Então, peço desculpa para algumas fraquezas desta história, porque não entrei em todos os detalhes, mas combinando com estes versículos, vamos continuar olhando às possibilidades futuras desta passagem, combinando com a chega deste anticristo aqui para a Terra. Então, até a nossa próxima vez. Pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.